Leandro, como você tá? Tudo bem por aí? Tudo ótimo, e você? Tudo bem, Thalita? Na medida do possível, tudo bem por aqui também, tudo tranquilo. Olha só, hoje cedo, inclusive, o porta-voz do Kremlin, ele listou três condições que a Rússia vai impor à Ucrânia nessa rodada agora, né? Que é garantir não se associar à OTAN ou à União Europeia, reconhecer a Crimeia como parte da Rússia, reconhecer a independência das regiões separatistas no leste. E parecem condições assim plausíveis, né? Já não se fala mais em tomar a Ucrânia como um todo, mas ali são colocadas algumas condições. Essa rodada de negociação está acontecendo e eu quero ouvir sua opinião. Já são 12 dias, né, dessa guerra, com muitos boicotes e sanções por parte do resto do mundo. Parece que querem transformar, inclusive, a Rússia ali numa ilha, e quem acaba sendo muito afetado é a população russa, muitas vezes contra o que está acontecendo ali, né, na própria Ucrânia. Como você está vendo tudo isso? Quero te ouvir, Leandro. Olha só, Thalita, basicamente o que a Rússia está querendo da Ucrânia é uma rendição militar, né? Se render. Né? O cessar-fogo não vai ser feito porque a Rússia é boazinha. Eles querem o seguinte: querem a rendição militar. E quer que a Ucrânia se mantenha neutra, que, aliás, é uma solicitação que a Rússia fez, vem fazendo há 8 anos, que está na base desse conflito. Assim, a Ucrânia, o território da Ucrânia, o tamanho da Ucrânia em relação à fronteira, às franjas da Federação Russa, é muito grande. E a presença da OTAN da Ucrânia iria provocar uma enorme instabilidade na Federação Russa. Então, o que a Rússia vem exigindo? Neutralidade. Neutralidade. A eleição desse comediante, do Zelensky, né, ela fez com que se incluísse na Constituição ucraniana, né, um item dizendo que um dos objetivos da nação ucraniana era fazer parte da OTAN. Quer dizer, uma provocação clara à Federação Russa. Então, assim, aquela história, eu sou contra a guerra, mas eu entendo a guerra e entendo que existem guerras necessárias. Eu acho que essa guerra da Rússia com a Ucrânia é uma guerra necessária para a Rússia. É ruim para todo mundo. Sim. Mas é uma guerra necessária para a Rússia, eles tiveram que fazer isso. Se você se colocar no lugar do Putin e ver as alternativas que ele tinha, um era deixar a OTAN chegar nas franjas da Federação Russa, a outra era invadir a Ucrânia, eu, no lugar do Putin, invadiria a Ucrânia. Né? Assim, eu não sei se tudo está saindo como ele imaginou, se está tendo mortes a mais do que se imaginaria, mas não tem outra solução. Então, o que eles querem? A rendição militar, a neutralidade, e querem que eles reconheçam não só a Crimeia como território russo e a independência daqueles dois países lá pequenos, né? Eles querem que se reconheçam os crimes que foram cometidos também, viu, Thalita? Porque se matar, assim, os ucranianos, as hordas neonazistas ucranianas massacraram civis russos naquela região. Então tem aí sim uma vingança embutida. E não é uma má vingança. História, não pode se vingar? Pode e deve se vingar quando necessário, sim. Isso é uma bobagem, né? Tem que sair dessa armadilha pacifista por si só. Então, eu acho que assim, as imagens são muitas vezes devastadoras, como a gente está vendo. Uma guerra é uma guerra. Não existe. Essa história de guerra cirúrgica é uma balela que se repete, né, guerra após guerra desde os anos 90. Não tem guerra cirúrgica. Guerra cirúrgica é uma desgraça. Guerra é uma desgraça. Guerra acaba com tudo. Já tem 1,5 milhão de refugiados ucranianos, pode chegar a 6 milhões. Então, quanto mais rápido chegar a paz nessa região, menor vai ser esse fluxo de refugiados para fora da Ucrânia. Então, assim, o Putin deu as cartas, deu um checkmate na OTAN. A OTAN está enchendo os países ao lado de armas, mas não consegue ter nenhuma ação efetiva. Não teve coragem de estabelecer um limite no espaço aéreo ucraniano, porque sabe que se derrubasse um avião russo, alguém da OTAN, é guerra total. E a Europa, né, está tentando se livrar desse abacaxi que o Biden botou na mão deles, porque a Europa não pode ser arrastada para uma guerra nuclear, porque é o fim da Europa e o fim do mundo. Então o Putin deu as cartas. O Putin tem, com todas as contradições e defeitos, ele deu as cartas e eu acho que ele vai chegar vitorioso ao final dessa, o que ele chama de operação especial, que na verdade foi uma guerra de ocupação do território ucraniano. Né?
Como você está vendo a cobertura que a grande mídia tem feito, Leandro? Acho que a gente não conseguiu conversar sobre isso na semana passada. Eu queria te ouvir sobre. Aham. Inclusive, esse final de semana tem uma grande polêmica, né? Que o Fantástico ali soltou uma declaração de um escritor dizendo que nunca na história teve uma invasão Pois de um país é, soberano. E o pessoal tá criticando demais, né? eu esqueci o nome do. Yuval, Yuval Noah. Yuval Yuval Noah Harari, escreveu um livro Harari, famoso, eu nunca li, isso. não, mas Sim, que escreveu um livro famoso chamado Sapiens, uma história da humanidade, uma coisa assim. Esse cara, ele é israelense, considerado um intelectual sofisticadíssimo de Israel, e ele deu a seguinte declaração para uma jornalista da TV Globo. Desde 1945, nenhum Estado nacional invadiu outro no mundo. Quer dizer, ou esse sujeito é absolutamente estúpido, ele vem enganando as pessoas que ele é um intelectual, ou ele é um mau caráter, ou ele é um canalha. O próprio Estado israelense é um Estado invasor e agressor desde 1948. É um Estado que mantém sob o jugo invasor, né, um Estado livre, que é a Palestina. Então, assim, é de uma sabugice assim, fora de série, mas isso reflete, eu até conversei sobre isso mais cedo numa live, assim, eu não vi o programa, eu fiquei, bom, certamente a repórter que ouviu uma barbaridade dessa redarguiu, falou, não, o senhor está louco, né? O senhor não tem, o senhor é um homem sem juízo, ou é um idiota completo. Olha o número de estados que foram invadidos de 1945 para cá, principalmente pelos Estados Unidos da América. Mas não, a repórter engoliu isso e seguiu a entrevista. Ou seja, o jornalismo brasileiro, Thalita, na maioria dos casos, na sua absoluta maioria, perdeu o seu sentido de ofício. Né? Não, o jornalismo brasileiro não serve basicamente para mais nada. É uma rede de fofocas e de notícias acacianas, assim, sem que, né, um retrato do tempo, sem nenhuma visão crítica do que está acontecendo. A mídia brasileira, Thalita, se você reparar, ela tá mantendo uma fidelidade canina às teses e teorias dos Estados Unidos que são colocadas erroneamente e injustificadamente como teses do Ocidente, como se todo mundo fosse o Ocidente. Ora, Estados Unidos e os países centrais da Europa fazem parte do Ocidente. Nós, Brasil, somos o Ocidente, o América do Sul é o Ocidente, a América Central e o Caribe fazem parte do Ocidente. Mas, no entanto, existe esse bloco do Ocidente. Mas a mídia brasileira, como nós já há muitos anos, é uma mídia rasteira, primária, né, dominada por jornalistas de quinta categoria, por tarefeiros, por gente desqualificada, sem leitura, imbecilizada pela própria mídia, e está cumprindo o seu papel agora na guerra. Virou uma gincana. Você abre os portais da mídia do mainstream, só tem, é uma gincana, cada qual tentando achar uma historinha, igual o jornalismo esportivo, uma historinha de superação. A dona Madalena faz feijão enquanto prepara a sua Uzi para atirar nos russos. A Chiquinha da Silva é Miss e juntou seus amiguinhos para montar um conhão, para enfrentar os russos, sabe? Essa bobageira que é típica de jornalismo esportivo e que contaminou. Quando você não pode fazer um jornalismo crítico, você acaba contaminando ele com essas bobagens, com esses clichês, com lugares comuns. E é isso que virou a mídia brasileira. Virou não. Ela agora está mostrando como ela se comporta num conflito internacional, exatamente como vem se comportando em tudo mais ao longo desses, pelo menos, últimos 15 anos.